Olá, alunos. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nossa aula é de ciências e nós vamos falar sobre o corpo humano. Nós vamos falar aí sobre o corpo humano. O corpo humano que é formado por muitas partes. Então, para que haja essa formação, ele é formado por várias partes e nós vamos estudar todas elas. Não hoje, mas nós vamos estudar. Então, observe aqui a imagem, olha só, nervo, músculos, né? Sistema circulatório. Então, há todo um sistema, toda uma estrutura aí para a formação do corpo humano. A anatomia humana, vamos lá. Então, aqui, ó, cabeça, eu trouxe um boneco masculino e um boneco feminino. Cabeça, né, que aqui faz parte da face. Aí tem o pescoço, o ombro, o tórax, o braço, né, que são aqui os membros superiores, ok? Aqui, ó, o braço, cotovelo, antebraço, pulso, mão. Aí aqui a coxa, né, que já faz parte aqui do membro inferior, joelho, perna, tornozelo, pé, dedo do pé. Essa é a anatomia humana. A organização do corpo humano, enfatizando a célula como uma unidade básica de sua organização. Por quê? Porque foi a partir de uma célula que se formou o corpo humano. É assim que se forma o corpo humano, a partir de uma célula. Então, aqui para vocês, aqui um exemplo aqui de uma célula e todas as suas particularidades. E, né, para a gente refletir, de onde vieram todas as células de seu corpo? Você já parou para pensar? Que hoje são trilhões. Um dia, quando houve um encontro entre o espermatozoide e um óvulo, era apenas o quê? Uma célula. E o que aconteceu com essa célula? A primeira célula do seu corpo, que é a célula ovo ou zigoto, ela sofreu uma divisão e se transformou em duas células filhas. Cada uma dessas células se repetiu a divisão, fez uma divisão. E as células seguintes continuaram a fazer essa divisão. Algumas dessas células migraram, outras morreram, e as que sobreviveram continuaram a fazer o quê? A se dividir. E assim, de acordo com a forma que foram assumindo e as funções que iriam desempenhar, formaram, né? Foram formando aí, constituindo o quê? Os tecidos. O ser humano tem o seu corpo composto por um número muito grande de células, todas com organização semelhante. Há muitos tipos de células diferentes que se encontram associadas no organismo, formando o quê? Os órgãos. Então, vamos lá, analisando o formato das células. Observe aqui. As células representadas nas figuras aqui abaixo têm o mesmo formato? Observe. Não, né? Será que o formato dessa célula está relacionado à função que ela exerce no corpo do ser vivo? Claro, né, pessoal? Há semelhanças entre essas células? Então, são questionamentos aí que nós devemos estar observando, ok? A célula aqui tem a célula animal e célula vegetal. Aqui um exemplo para vocês. E aí, qual a diferença, né? A célula vegetal, ela vai distinguir-se fundamentalmente da célula animal por apresentar o quê? Uma parede celular e cloroplastos, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e ribossomos são comuns, né, para os dois tipos de célula. Então, o que é célula? Gente, a célula é a unidade básica dos seres vivos. Há seres vivos que apresentam uma só célula. Quando eles apresentam uma só célula, eles são chamados de unicelulares. É o caso dos seres pertencentes aos reinos Monera e Protista, que vocês vão estudar isso lá no Fundamental 2.
ok? As plantas e os animais são constituídos de numerosas células, por isso são chamados de pluricelulares. Então, vamos lá. O que é tecido? Tecido é um grupo de células diferenciadas e dotadas de propriedades semelhantes. Isso vai ser o quê? Vai constituir o tecido. No organismo humano, distinguem-se 4 tipos básicos de tecido. Quais são eles? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Os tecidos são formados por células e também por material extracelular produzidos por eles. Esse material é abundante em alguns tecidos, mas chega a ser praticamente inexistente em outros. O tecido adiposo, ele é formado por células que armazenam gordura. Então, atua como reserva de energia, uma vez que a gordura armazenada pode ser usada pelo organismo como fonte de energia. Então, aí o tecido adiposo, tá? O tecido ósseo, um dos tecidos que formam o esqueleto do nosso corpo. Sua substância intercelular, chamada de matriz óssea, é sólida, dura e resistente. Tem o tecido cartilaginoso, que constitui o quê? A cartilagem. Está presente em várias partes do nosso corpo. No nariz, na orelha, na traqueia. E ele ajuda a dar forma e sustentação a essas estruturas. Apresenta células ovaladas, mergulhadas no líquido viscoso. O tecido epitelial, ele pode ser encontrado fazendo o revestimento interno e externo de órgãos formando o quê? As glândulas. Todas as células que agrupam sem deixar espaço entre si, como função de revestir o corpo e os órgãos interna e externamente, constitui esse tecido epitelial. O tecido conjuntivo é o mais abundante no organismo. Suas células encontram-se separadas uma das outras por material intercelular sintetizado por elas. A riqueza em material intercelular é uma das mais importantes características desse tipo de tecido. A substância extracelular é constituída de 2 partes: as fibras do tecido conjuntivo e a matriz extracelular, também chamada substância fundamental. E já o tecido muscular, ele é formado por células alongadas, com capacidade de contração e subsequente relaxamento. Essa capacidade proporciona o quê? Os movimentos do corpo. E o tecido nervoso, as células do tecido nervoso são denominadas de quê? De neurônios, que são capazes de receber o quê? Estímulos e conduzir informações para outras células através do impulso nervoso. Os neurônios têm forma estrelada e são células especializadas. Além deles, o tecido nervoso também apresenta outros tipos de célula, como as células da gila, cuja função é nutrir, sustentar e proteger os neurônios. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e a medula espinhal. Célula do tecido nervoso. Os neurônios são células com prolongamentos especializadas em receber, gerar e transmitir os impulsos nervosos. Os órgãos. Os tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um agrupamento de tecido que interage forma um órgão. O estômago, por exemplo, é um órgão do corpo humano. Nele podemos reconhecer presença de tecido epitelial e do muscular, entre outros. E aí forma o sistema, que o sistema são vários órgãos
né, interagindo no corpo, desempenhando determinada função no organismo. Esse conjunto de órgãos associados forma um sistema, ok? Que isso nós vamos estudar depois. Observe as atividades, ok? Façam direitinho. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinhos e até a próxima.